Ministro da Justiça e Segurança Pública volta a defender a necessidade de regulação das mídias sociais. Repórter João Vitor Rocha. O ministro da Justiça, Flávio Dino, participou de um evento com empresários em São Paulo e defendeu a regulação das redes sociais pelo governo brasileiro. Dino argumentou que a produção em massa de fake news nos últimos anos acabou dividindo as famílias e, em alguns casos de maior gravidade, trouxe dano à sociedade. O ministro citou, por exemplo, a invasão aos prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro. Dino ressaltou que o objetivo não é regular questões de opinião. A intenção do governo é evitar práticas criminosas na internet. Então, nós temos que trabalhar com novas questões. Uma delas é a internet. Nós estamos propondo um debate sério sobre isso, que é alinhado com as melhores práticas internacionais, em que não há, obviamente, nenhum cerceamento à liberdade de expressão, mas há a compreensão de que liberdade de expressão absoluta não existe. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é o Código Penal. O ministro da Justiça também argumentou que o judiciário foi convocado ao ativismo judicial nos últimos anos por dois fatores. Primeiro, a crise na política e segundo, a litigiosidade na economia. Flávio Dino defendeu que o judiciário foi convocado pela sociedade a ter uma postura mais ativista. Acho que é injusto a estas alturas atribuir ao Poder Judiciário uma espécie de intromissão indevida no jogo político, no jogo econômico. Eu diria que, mais especialmente, o Poder Judiciário foi conduzido a isto e posso afirmar que os resultados são mais positivos do que negativos. Se fosse possível fazer um balanço desses 20 anos que marcam uma espécie de era de ouro do Poder Judiciário no Brasil, é possível dizer que o Judiciário mais acertou do que errou, e é possível também afirmar às senhoras e aos senhores que esta era ainda não se encerrou. O ministro também abordou o trabalho do governo federal na tentativa de impedir o garimpo ilegal na Amazônia. Dino afirmou que o foco principal no momento é prender os financiadores. Bom, girando os nossos comentaristas, falando sobre, de novo, a insistência de regulação da mídia. Começando por você, Diogo Schelp. É uma insistência necessária ou é preciso fazer críticas a essas possibilidades? Olha, eu vejo com muita preocupação essas intenções do governo, do Ministério da Justiça, de criar leis que permitiriam algum tipo de moderação, de mediação de conteúdo que é divulgado nas mídias sociais. Isso cheira a censura prévia ou mesmo a censura a posteriori. De qualquer forma, é sempre curioso, ou perigoso lembrar que quando uma autoridade, vem com um discurso desses, vem com propostas desse tipo, ela sempre vai dizer que a censura não está dada, mas a prática pode levar a isso. Então, eu acho que mais importante do que criar limites ou estabelecer exatamente o que pode, o que não pode ser dito, ou dar um poder exagerado à justiça ou outra autoridade a definir o que pode ou não ser dito, é regular justamente o comportamento inautêntico nas redes sociais, ou seja, o anonimato. Isso sim é perigoso, porque normalmente se utiliza aí de mecanismos como robôs que divulgam informações falsas em massa, para um grande número de pessoas, e não aquele comportamento orgânico, de uma pessoa que vai lá e dá uma opinião, ainda que seja uma opinião absolutamente equivocada. Então, esse é um ponto em relação a essa questão que eu acho importante. Quanto ao que falou o Flávio Dino sobre o STF, sobre digamos, o ativismo judicial, a gente precisa lembrar que ele está ali fazendo um papel político ao dizer isso, O novo governo está, de todas as formas, tentando estabelecer uma relação muito contínua, homogênea, de coincidência de valores, digamos assim, com a Corte Suprema Brasileira. E esses elogios, esses salamaleques todos fazem parte dessa estratégia. Quando ocorrer a primeira decisão do STF que for contrária ao interesse do governo, por exemplo, em matéria econômica, a ver qual vai ser, então, a postura do governo Lula. Ô, Cristiano, quais cuidados tomar justamente para essa regulação das mídias ser imparcial, não ser tendenciosa e justamente não esbarrar nessa censura? Qual órgão poderia ser o ideal para fazer essa fiscalização dessa forma? Olha, Adriana, tem uma série de situações na vida
que não podem ser 100% controladas. E a manifestação de opinião, ela não pode ser 100% controlada. A manifestação de pensamento, ela não pode ser 100% controlada. Até porque a Constituição Federal garante a liberdade de pensamento e de manifestação. É bem verdade que nenhum de nós quer a proliferação de discurso de ódio, de discurso criminoso. E, aliás, nesse sentido, os órgãos de fiscalização, juntamente com as próprias plataformas, já têm se utilizado de algumas estratégias para evitar esse tipo de proliferação desmedida desse tipo de discurso. Agora, existe um limite para isso. Você também não vai acabar com o boato, não vai acabar com o disse-me-disse. Então, existe um limite para isso e, uma vez esse discurso de ódio acabe superando, né, esses limites de autorregulamentação das próprias plataformas, aí sim cabe o judiciário adentrar. Qualquer outra medida que faça uma análise prévia disso, especialmente uma análise subjetiva, ela vai contra o texto da Constituição Federal.